Eles sempre estiveram lá. Pelo menos é isso que dizem. Mas, se você levantar os olhos agora, talvez não veja nada menos porque os riscos luminosos só aparecem quando querem ser vistos. E, segundo a teoria, que ganhou força silenciosa nos bastidores da astronomia, eles não são estrelas cadentes, não são satélites e muito menos rastros de aviões. Eles são algo que não deveria estar no céu. Mas está, e isso tem deixado muita gente desconfortável. Durante décadas, astrônomos amadores relataram o mesmo fenômeno. Linhas finas, perfeitamente retas, brilhantes como se fossem feitas de prata líquida, cruzando o céu em velocidade constante. Não faziam curva, não diminuíam, não piscavam e não obedeciam a nenhum padrão de órbita conhecido. A maioria das pessoas ignorava esses relatos, classificando-os como erro de câmera, pixel queimado ou satélite mal identificado, até que um grande observatório no Chile registrou o risco luminoso mais claro, mais longo e mais impossível já visto. Era uma madrugada tranquila. O céu estava tão limpo que as galáxias pareciam flutuar sobre o deserto. O telescópio ALMA estava em modo de varredura, quando de repente um traço perfeito atravessou a imagem. Não era um risco borrado, nem uma interferência eletrônica. Era uma linha sólida, contínua, como se alguém tivesse riscado o universo com um lápis de luz. Ela durou exatos 72 segundos antes de desaparecer sem deixar rastro. E foi aí que começou o debate. Os técnicos tentaram de tudo. Analisaram dados brutos, procuraram falha nos sensores, rodaram diagnósticos internos. Nada, o equipamento estava perfeito. A anomalia era real. E, quando cruzaram os dados com outros telescópios menores da região, descobriram que 4 observatórios diferentes registraram o mesmo risco no mesmo instante. De ângulos distintos. Ou seja, ele realmente estava no céu. O governo chileno pediu sigilo. Era melhor evitar pânico, disseram, mas alguém vazou. E quando o vídeo chegou à internet, um nome voltou à tona. Teoria dos riscos luminosos, proposta em 1998 por um professor excêntrico da Universidade de Varsóvia chamado Michał Grodek. Grodek afirmava que existiam marcas no céu produzidas por entidades ou estruturas que não compreendemos. Segundo ele, o universo não é um espaço estático, mas uma superfície sendo tecidas e remendada. E os riscos luminosos seriam sinais disso. Fendas temporárias, rachaduras microscópicas na malha cósmica, pelas quais escaparia a radiação luminosa de outros pontos do espaço, ou de outras realidades. Na época, ele foi ridicularizado. Chamaram-no de maluco, demitiram-no e ele desapareceu da mídia. Só que agora, com o novo registro, sua teoria ressurgiu como um fantasma teimoso. Cientistas começaram a revisar os estudos antigos de Grodek, e algo perturbador aconteceu. Vários fenômenos antes descartados passaram a fazer sentido. Em 2003, por exemplo, um fotógrafo da Islândia registrou uma linha reta, brilhante, cortando uma aurora boreal. Em 2011, pilotos da aviação comercial relataram um traço fixo no céu que parecia acompanhar o avião. Em 2017, uma equipe no Japão captou algo parecido durante uma chuva de meteoros menos. Mas o risco não tinha relação nenhuma com os meteoros. Ele estava parado. A parte mais desconfortável da teoria, porém, é a seguinte: os riscos não são aleatórios. Eles parecem responder a alguma coisa. Em 2022, um astrônomo amador do interior de Minas Gerais apontou um laser verde para o céu na tentativa de registrar satélites. Ele fez isso por 3 noites seguidas, no mesmo horário. Nos 2 primeiros dias, nada aconteceu. Mas na terceira noite, exatamente 14 segundos depois do disparo do laser, uma linha de luz surgiu no céu, paralela ao feixe, como se estivesse imitando o movimento. Ele filmou tudo. Especialistas tentaram explicar como reflexo, mas a direção, comprimento e intensidade não batiam com nenhuma hipótese física comum. Afinal, o que eram essas linhas? Os astrofísicos se dividiram em 3 grupos. O primeiro grupo dizia que eram fenômenos atmosféricos raríssimos, talvez partículas carregadas refletindo luz solar de maneira muito incomum. Só havia um problema:
Muitos riscos foram registrados durante a noite profunda, quando não havia luz solar para refletir. O segundo grupo argumentava que tudo era culpa da tecnologia. Interferência, erro óptico, falha mecânica, mas as imagens capturadas a olho nu, por pessoas sem nenhum equipamento especial, contradiziam isso. O terceiro grupo, o mais polêmico, defendeu a hipótese de Grodeck: rupturas temporárias no tecido do espaço. Segundo essa teoria, nosso universo é como uma membrana. Ele pode vibrar, dobrar, esticar, e quando sofre algum tipo de tensão extrema, surgem microfissuras. Essas fissuras deixam escapar luz, energia ou matéria de outras regiões. E quando isso acontece, nós vemos riscos luminosos. Mas o que poderia causar essa tensão extrema no tecido do espaço? Foi aí que tudo deu uma virada sombria. Um pesquisador italiano de Bologna encontrou um padrão matemático assustador. Os riscos luminosos aumentam em regiões onde a Terra passa por maior pressão gravitacional externa. Isso inclui proximidade relativa com grandes alinhamentos planetários, zonas de compressão solar e, pior, menos momentos em que nosso planeta cruza certos fluxos de matéria escura. Sim, matéria escura, aquela substância invisível que compõe 85% do universo e que ninguém sabe exatamente o que é. A teoria sugere que, quando a Terra atravessa uma maré densa de matéria escura, o espaço ao nosso redor sofre estiramento, como se fosse puxado. E essa força pode gerar microfissuras. Logo, os riscos luminosos seriam efeitos colaterais visíveis de algo muito maior e desconhecido atuando sobre nós. Essa hipótese, naturalmente, foi descartada oficialmente, mas os dados continuam lá. A verdade é que nos últimos 5 anos, o número de riscos luminosos registrados aumentou em cerca de 900%. Alguns aparecem em plena luz do dia. Outros surgem durante tempestades, e há relatos recentes de riscos que se duplicaram menos, como se fossem cópias uns dos outros, paralelos, equidistantes, perfeitos. A parte mais inquietante veio em 2024, quando a Agência Espacial Europeia divulgou, sem muito alarde, um relatório afirmando que as linhas registradas em 3 países diferentes tinham o mesmo comprimento, apesar de terem sido vistas de ângulos e distâncias totalmente distintas. Isso significa que o fenômeno não estava no céu menos, mas muito além do céu, a uma distância impossível de calcular. E se esses traços fossem gigantescos? E se o brilho fosse apenas a parte visível de algo incomensurável, como a borda de uma estrutura colidindo com o limite do nosso universo? Ou pior, e se forem rastros deixados por algo passando? Grodeck acreditava nisso. Segundo ele, os riscos eram marcas de deslocamento deixadas por entidades ou objetos que se movem entre dimensões, como se fossem pegadas, só que em luz, e quando passam perto o suficiente de nós, deixam esse rastro involuntário. Se essa ideia parecer absurda, pense no seguinte: a ciência moderna aceita a possibilidade de universos paralelos, dimensões extras e realidades dobradas. Se uma entidade transdimensional existe, ela provavelmente interage com o espaço de forma que não compreendemos. Agora, imagine algo assim se movendo, e nós por alguns instantes conseguimos ver apenas o rastro luminoso de sua passagem. Mas o pior ainda estava por vir. Nos últimos meses, algumas das linhas registradas começaram a apresentar comportamento nunca visto. Pulsava, a luz subia e descia de intensidade, como se fosse um sinal, uma tentativa de comunicação, ou um tipo de código. Um grupo de criptógrafos analisou as pulsações e encontrou padrões semelhantes a sequências matemáticas naturais, como a razão áurea ou séries fratais. Nada aleatório. Para os céticos, isso não significa nada. Para os entusiastas, significa tudo. Por quê? Se existe padrão, existe intenção. Se existe intenção, existe emissor. Se existe emissor, não estamos observando um fenômeno, estamos sendo observados. E a pergunta que assombra todos que estudam os riscos luminosos é sempre a mesma. Por que agora? Por que os riscos estão aumentando? Por que ficaram mais brilhantes, mais longos, mais frequentes? O que está causando essa aproximação?
Ninguém sabe ao certo, mas existe uma última peça do quebra-cabeça que pouca gente comenta. O desaparecimento de Mitchell Grodeck, o cientista que criou a teoria, sumiu sem deixar rastros logo após publicar seu último manuscrito, um documento de apenas 9 páginas. Nele, haviam 3 frases sublinhadas em vermelho. Eles estão chegando mais perto. As marcas são avisos. O céu não é mais um limite. E talvez essa seja a parte mais assustadora desta história. Não saber o que são os riscos luminosos é ruim, mas saber que eles estão aumentando e que alguém previu isso décadas antes é muito, muito pior. Porque, da próxima vez que você olhar para cima e vir uma linha reta cruzando o céu, lembre-se, não é uma estrela cadente, é um aviso. E segundo a teoria, o aviso está ficando cada vez mais frequente.